Boa noite, entreáticos! Estamos aqui para mais uma live. Vamos falar desse tema, até que a morte os separe. O que vocês pensam disso? Quando vocês ouvem essa frase tão conhecida? Estão contando aí pra gente. Boa noite, entreáticos! E aí, como estão por aí? Muito bem, vamos falar desse tema, né? Até que a morte nos separe, ou até que a morte nos separe, né? Estamos aqui de novo para mais uma live. Como é que vocês estiveram aí, né? Como é que passaram a semana? Tivemos live, não tivemos live semana passada. E aí, Mônica? Muito bem. Já tô vendo que eu vou passar a live inteira brigando com esse fone. Jesus. Ê, Flávia chegou. Oportunidade. Aí. Quer mudar? Aproveita o momento. Aproveita, agora é a hora de mudar o fone de Agora orelha. é a hora. Problema. Dos ajustes. Muito bem, a Ju entrou. Muito bem. Espera aí, então, que eu vou trocar esse fone de lado para ver se a coisa melhora. Sei não, viu, gente? Bom, o meu é o outro foninho, né? Só que aquele lá é um sonzinho muito ruim. Mas enfim, vamos lá. Vamos falar até que a morte os separe. Acho que é até um conceito aí que vocês já devem ter ouvido falar. Se quiserem, contem para nós a ideia que vocês têm sobre isso. Acho que a gente não precisa começar a live contextualizando morte nem separação, né? Acho que não, né? Acho que são dois conceitos nem casamento, que as pessoas... Exatamente. Olha a Flávia por aí, muito bem. Exatamente. Não precisamos falar qual é o conceito de casamento, nem de morte, nem de separação, né? Então, acho que vamos começar falando aí de onde vem essa tal dessa ideia, né? Até que a morte os separe. Não sei se vocês que estão aí, tem alguém com quem vocês se relacionam que vocês querem estar junto até que a morte os separe? Ou se vocês almejam, esperam ter alguém para ficar junto até que a morte os separe. Muito bem. Bem-vindo, Vinícius. E aí, Laís? Então, o que nós vamos falar? Eu vou começar a falar um pouquinho aí dessas ideias sobre o amor. Porque é uma frase bem conhecida, né? Acho que na saúde na doença, né? Na riqueza na pobreza, mas até que a morte os separe, né? A gente foi repetindo isso e até os dias de hoje, né? Mas essa origem a gente repete. A gente repete. É muito antigo, né? Desde sempre se ouve essa frase nos casamentos, né? Até que a morte os separe. E tem uma construção social atrás dessa frase. Primeiro que lá, né? Para a gente entender a construção dessa frase, a gente vai olhar um pouco a construção do casamento. E o casamento lá atrás, primeiro tinha o ponto da questão das mulheres, né, que passavam aí, eram passadas, vamos colocar assim, né, a responsabilidade dos pais para o marido. Por isso que no altar o pai entrega a noiva para o seu marido. Querido, este ritual, este querido genro, que vai dar conta de cuidar desta filha muito bem para o resto da vida. Então, desta pobre mulher que não tem condições de cuidar de si mesma e precisa ser cuidada pelo pai ou pelo marido. Então já começa essa construção aí, onde as mulheres, elas não tinham muitos direitos, né? Então, a gente sabe disso, né? Que, né, antigamente era assim que funcionava. As mulheres não tinham direito a nada, né? Nem a voto, nem também não tinha direito aí de ser o que elas queriam ser. A ter uma empresa, a se divorciar, né? Então, tá vendo? Era um delivery de um pet chamado mulher, exatamente. Você pegava a mulher e entregava ali o delivery para o marido. Toma, e aí, né? Toma, e aí virava propriedade do marido. Durma com barulho desse. Tão propriedade que se dava um dote, né? Então, tinha os dotes, né? O pai pagava para esse marido, dava um auxílio
dava um auxílio, né? Um auxílio ali pro restinho da vida. Para esse marido ficar com essa mulher, bancar essa mulher, né? Para ajudar no começo do problema. E aí depois disso, tanto que aí, por exemplo, se o marido morresse, né? Que até que a morte os separe, essa mulher não tinha direito às propriedades desse marido, né? Ficava para a família, mas não era dela ali, de fato. Isso. Né? Isso. Então, o começo das relações ali, dos casamentos, eles eram contratos, né? Eles eram negócios. Isso. Os casamentos... casava o rei com a rainha lá, né? Com a herdeira do trono, eram questões... Amor, esqueça casamento por amor, né? Eram casamentos de negócios. Eram super. Então, tinha uma avaliação dessa família, tinha uma avaliação dessa noiva, né? E aí tinha que ser bem casado. Eram poucas as possibilidades, né? As comunidades eram pequenas, então, dentre aquelas 5 mulheres ali, a melhor ou a menos pior era aquela, ou entre aqueles 5 homens, aquele ali aceitou a entrada do financiamento de esposa, como disse a Flávia, né? Aceita o dote, deu entrada no financiamento, né? E aí transfere a dívida para o marido, que vai terminar de pagar a entrada do financiamento. A vida toda. Exato. Então, junto com essa questão aí do dote, né? Tinha esse lugar também de que o amor na relação, ele existia através de um negócio. O casamento era feito por negócios. Então, famílias que iam prover melhor essa noiva eram escolhidas, né? Então, tinha toda essa negociação de ser bem casado, por uma questão de uma sobrevivência também. Então, tinha 2 lados da sobrevivência, né? O dinheiro ali garantiria a sobrevivência física, né? E também uma sobrevivência emocional. Isso garantia o contrato da relação de que esta mulher, né, esse casamento ia ser bem feito e teriam que ficar juntos até que a morte os separe, por uma questão de sobrevivência também, né? Onde o homem ia proteger, a mulher ia dar segurança de uma questão emocional, enfim. Então, coisinhas que a gente acaba buscando até hoje, mas enfim. E aí a coisa foi evoluindo, né? Foi evoluindo, porque aí chegou o momento onde esse amor foi transformado. Mas antes disso, deixa eu ler o comentário da Flávia, é muito legal o que ela falou, né? No passado, até que a morte os separe, terá que aguentar tudo até o final, né? Algo muito cruel. Sim, exatamente. Os casamentos no passado, a gente vê muito isso em filmes, né? Era muito cruel para as 2 partes, né? O homem muitas vezes ficava com a mulher e não era aquilo que ele queria, ele tinha que casar muitas vezes pelo interesse da família, de unir o patrimônio, e para a mulher nem se fala, né? Salvo raras exceções. Por isso que a gente vê nos filmes, né, que aí tinha aquelas fugas, então, né, vou fugir pelo amor, né, aí entrou o amor romântico, que é esse lugar de, bom, agora eu quero me casar pelo afeto e não por uma questão de um negócio, eu vou fugir com fulano, que não é quem meu pai quer que case, não é quem minha família quer que case, né, ele vai passar ali de madrugada, o catorochinha e nós vamos embora pro mundo porque a gente vai viver o nosso amor. E foi essa questão do amor romântico também foi uma criação. Da mesma forma que esse amor, e aí é polêmico, né? Mas tem vários estudos antropológicos, sociológicos que falam sobre essa questão da criação do amor. Ou aquele amor de sobrevivência lá, né? Ele passa a ser o amor romântico, e no momento, porque assim, logo ali na Idade Média, quem estudou um pouco de literatura vai saber disso, da questão dos trovadores, que eram aqueles caras, né, aquelas pessoas que faziam poemas e músicas, e cantavam e divertiam, então eles faziam poemas e românticos em direção à sua musa inspiradora, mas eles não queriam ficar com a musa, porque não era, né, não era do interesse, porque isso acabava com o romance, com a inspiração, né? Então, essa musa, ela servia ali como um romance mesmo, como algo ideal, como algo... Inalcançável. Inalcançável, e ficava ali.
E depois disso foi se transformando nesse romance. Existia esse romance e esse romance acabou vindo para o amor romântico, que aí então era realmente casar pelo amor, né? Eu tenho que ter esse afeto por esse Essa, parceiro, por essa parceira. essa atração afetivo-sexual, né? E não mais Uhum, o interesse de negócios. isso. E aí, isso, até que a morte o separe, permaneceu, né? Foi permanecendo. E só que a função ali, o movimento do casamento foi mudando. Não era mais esse negócio, era o amor romântico. Até que a gente foi chegando na sociedade hoje. Que é o É, amor o quê? então, antes, né, lá, que eu estava pensando aqui essa ideia do amor romântico, né? O quanto era extremamente vergonhoso você se divorciar há um tempo atrás. Uhum, Imagina que vergonha ser uma mulher desquitada, né? Na época do desquite, se sim, assim tá aí que é do direito, na época do desquite, né? Antes do divórcio. Então era muito vergonhoso. Imagina esse homem se desquitou da sua mulher. Então, nessa leva aí do amor romântico você tinha que casar e tinha que também aguentar a relação para a vida inteira. E aí a sim. gente vê, ouve e vê também em filmes, enfim, a história do eu aguentei um monte de coisa do meu marido, as amantes, as prostitutas, teuda manteuda, blá 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 blá, porque esse é meu papel no casamento, né? E tal, tal. Você ri, né? Então, e aí esse suportar foi sendo desconstruído também, né? Até chegar nas relações de hoje, que aí é a mudança desse amor, que sai desse amor romântico e se tornou um outro tipo de amor, que é o amor narcísico. Então, as relações hoje. Nesta nossa sociedade contemporânea nada narcísica. É. Então, assim, hoje as relações, os casamentos, eles passam por esse lugar de um amor narcísico e por isso que a gente vê tantas relações terminando. Claro que você está dizendo aí que essa questão de poder se divorciar mudou e é importante e foi um grande passo, porque eu não preciso mais ficar até que a morte separe. Eu posso romper esse contrato no momento onde ele não está sendo mais saudável. Mas, claro, naquela época lá que você estava falando, tinha uma culpa, tinha uma vergonha, tinha um preconceito, né? Se Uhum. você era divorciado, era aquilo. E aí a gente sai desse lugar e a gente vai para um outro lugar onde eu já não tolero mais nada. Então aí é um amor narcísico, porque tem que ser do meu jeito, tem que ser com os meus desejos. Se não tiver atendendo a todos os meus desejos, então eu não vou estar nessa relação. Então o que Eu importa é tenho, o meu desejo, não é nem eu o tenho, desejo do outro. eu tenho que estar numa relação que satisfaça todos os meus desejos e que não tenha defeitos. É. Veja que lá no início das relações, o desejo era do outro, né? O outro, no caso, a família. Era a família que escolhia, era a família que tinha o desejo, né, desta união. E aí a gente foi para um outro extremo, onde o desejo dessa união passa apenas por mim, onde sou eu Uhum. que tenho que ser atendido o tempo todo. E No aí a gente meio entra. ali, no amor romântico, tem um desejo que também é um pouco meu, um pouco do outro, um pouco Deus quis assim, né? E um pouco é o que eu quero, um pouco é o que meu marido Uhum. quer, um pouco é o que minha família quer, tem todos esses atravessamentos, e aí a gente vai para o lugar de uma exclusiva satisfação do meu desejo. Comentário da Flávia aqui bem legal. Isso vinha do é uma pergunta. Isso vinha do vínculo familiar? Essa necessidade de se relacionar como um negócio e não como uma vontade? Porque nos primórdios as famílias se mantinham unidas por causa da agricultura e pecuária, né? Isso eram negócios de sobrevivência. Eram negócios assim, não só de uma questão financeira, né? Mas aquilo que iria agregar valor à família, né? Então, aí o valor da família passava por outras questões. Mas era aquela outra família que iria agregar mais valor, que essa união iria ser algo que traria uma potência maior para a família. Gostei da Flávia
cachos filosoflávia, né? Em termos morfológicos, veio filosofar. Provavelmente desquitar vem de alguém que antes foi quitada, mas que agora volta a ser uma dívida. Pensando na questão do dote. Exato, Ótimo! exatamente. Muito bem, é isso mesmo, né? Estava quitado, agora o carnezão do financiamento voltou. Devolvo, não quero mais essa dívida. Devolvo com o carnê, com a bíblia de dívida junto aí. Sim. Isso. E aí, Então, falando do amor narcísico, né? isso, do amor narcísico, que, bom, se eu tenho um amor narcísico, onde o que depende são os meus desejos, aquele outro, ele tem que satisfazer a mim plenamente, e é isso, entendeu? Eu não tenho que fazer nada por esse outro. Aí não tem negociação, né? Porque como é que você vai negociar com você mesmo? Só com você mesmo. Ele não tem um outro para negociar. O desejo está só passando pela sua via, então não tem negociação. Se não tem negociação, não tem troca. Se não tem troca, já tá Não tem morto, né? relação. Se não tem troca, não tem relação, não tem vida, né? Uhum, uhum. Então aí não tem construção. Que passa por esse lugar que a gente se perdeu e foi para o outro oposto, que é a incapacidade de tolerar, né? De tolerar. Então, antes eu tolerava muito, eu suportava muito, eu passava dos limites. Hoje eu já não suporto mais nada. Tudo tem que estar a pleno dispor. E aí, por isso que hoje a gente tem tanta dificuldade de manter as relações, os casamentos, né, de se relacionar com o outro, porque ele tem que se encaixar no ideal perfeito dos A meus gente ouve, desejos. a gente ouve muito isso hoje, né? O quanto as pessoas têm uma grande dificuldade de se relacionar. Gente, não sei se vocês estão conseguindo compreender, né, esse panorama que a gente está trazendo, essa reflexão, né? Não sei se vocês estão acompanhando aí, se fez vocês refletirem um pouco também sobre essa ideia de até que a morte os separe. Se vocês têm isso dentro de vocês, né, essa ideia de estar com alguém para sempre, a vida toda, até que a morte os separe, fiquem à vontade aí comentar. Uma coisa que eu pensei aqui, a gente tinha muito uma ideia de estar com o outro a vida toda, mas a vida era um panorama muito diferente do que é hoje, né? Uhum, Quantos anos se vivia? 30? Não chegava em 40 anos, né? Numa época uhum, tão árida da vida humana. Hoje, a sim. gente vive 90, então a gente vive 3 vidas. Você vai ficar casado com alguém 3 vidas, né? Então, o que normalmente acontece? Fica até os 30, depois fica até os 50, e aí fica até, o Você escolhe os momento. 3 parceiros, parceiras, e aí Isso. um para cada vida. Exato, exato. A Se brincadeira que eu tivesse que tô pagar fazendo. dote, ia ser caro, hein? E aí, putz, ia custar carinha trabalhar a primeira vida, pagar o dote da segunda, né? Do segundo casamento. Eu tô brincando com É. vocês, mas é legal pra gente pensar um pouco também que o casamento era muito uma questão de sobrevivência, né? Precisava perpetuar a espécie, precisava de uma mulher que ficasse cuidando dos filhos, precisava de um homem que fosse caçar, uma mulher que fosse coletar, enfim, bem um funcionamento ali primitivo da nossa vida. E agora Uhum. a história mudou, né? Para cada fase da vida, exatamente, Lígia. O estar com o outro a vida toda cabe para o. Fugiu. Cabe para o outro humano, para o outro emprego, o outro carreira, o outro hobby. Exato, Uhum. exatamente. Agora as questões de trabalho estão mudando muito também, né? Antes se tinham carreiras, né? Você começava numa carreira e seguia nela a vida toda. Agora não, agora a gente tem algumas profissões, múltiplas profissões ao longo da vida. Sim. E hoje o amor que fica nesse lugar, né, atualmente aí, que tem uma questão a gente tem muito medo da solidão, né? De algum modo, até que a morte nos separe, também garantia que eu não fosse morrer só, né? Que eu ia ter essa pessoa, porque esse é um dos maiores medos do ser humano, é ficar só. E aí, hoje, que a gente tem mais medo ainda de ficar só, porque a gente tá ficando cada vez mais só, Cheio de né? gente ao redor, mas totalmente sozinho. Totalmente sozinho, sem troca, né? Sem contato. É por isso que a gente fala desse amor narcísico, porque isso foi desconstruindo todas as relações.
Eu não olho para o outro. Para eu tolerar, para eu suportar, eu tenho que fazer essa troca o tempo todo, de olhar para mim, olhar para o outro, olhar para mim, olhar para o outro. Dar o tempo, organizar. Mas não tem mais tempo, mas não tem mais o outro, né? O outro não existe, só existe o eu. Não tem Então aí mais troca. essa relação vai ficando defasada, vai ficando, deixando de existir. E aí esse até que a morte o separe vai perdendo sentido também, né? Então, que é um movimento que a gente vê hoje que as pessoas estão tentando resgatar e que fica muito confuso o limite aonde eu tenho que sair da relação e aonde eu tenho que Uhum, suportar, tolerar e dar conta daquela relação. Porque antes eu tinha que uhum. tolerar muito, como a gente falou, né? Não tinha escolha. Eu tinha que tolerar, inclusive, violências, né? E hoje não, hoje eu não Aí preciso mais. aí a gente vai para um oposto onde eu não sou obrigada, né? Uhum. Sou Não sou obrigada a obrigada a nada. tolerar absolutamente nada. E o outro não é obrigado a tolerar absolutamente nada. E aí essa relação não consegue se manter, né? Aí a gente vai Uhum. um pouco de volta para aquele oposto. Então, agora a ideia é ficar casado e sustentar o casamento e aguentar estar no casamento e manter este casamento, o que muitas vezes faz com que a gente não perceba os limites, não perceba a hora de sair, não perceba quando essa relação está destruindo. E quando a gente fala casamento, a gente está falando todas as relações. Tá? Estamos falando de quem mora Uhum. junto, de quem está junto, Sim. também relações de amizade, né, profundas, vínculos profundos. Então, de alguma forma, as pessoas vão perdendo um pouco, né, a ideia de como é que eu construo e quando que não dá mais para investir. Uhum. Até porque casamento hoje tem múltiplas formas, né? Mas estar junto com o outro em um relacionamento duradouro, querendo ou não, vai remetendo a essas crenças antigas, né? Do que eu espero de uma Uhum, relação, de um casamento, que não precisa estar no uhum, papel ali, né? Mas é uhum. um casamento. Então, isso vai sendo passado, isso vai ficando. E Só essas que crenças, elas confundem, né? confundem. Confundem e vão entrando em choque também com esse lugar de como eu me posiciono num relacionamento, né? Do que eu espero, do que eu quero, do que é importante negociar, do que é inegociável, né? Então, e que isso tem que ser visto, que é importante ser visto desde o começo da relação. A gente vai fazendo, refazendo os acordos, como a gente sempre fala, né? A gente vai refazendo os acordos durante a relação e é importante. Mas é importante você saber o que não é negociável no início da sua relação, que Uhum. não é de forma alguma, né? Para aquilo ser construído de uma forma saudável e essa garantia da morte nos separe, até que a morte o separe, né? Que é esse lugar de não estar só, ele faça sentido mesmo de vocês poder estar com alguém que vai estar com você de uma forma duradoura ali, né? Construindo. Porque Agora, essa é a construiu, cilada. porque é profundo, porque é, É, enfim, porque é rico, né? Porque essa relação se renova sempre e as duas pessoas estão naquela troca, né? Naquele movimento constante. E não uma coisa posta, né? Morta. até porque essa acaba sendo a cilada das relações hoje, né? Porque como é uma questão narcísica, onde eu olho só para os meus desejos, eu não olho para esse outro. Eu não vejo essa negociação, eu não faço esse olhar desde o início do que não é negociável e coloco, olha, isso aqui não é negociável. Eu vejo para esse outro, bom, esse outro aqui, ele não quer aceitar isso, que não posso, eu não posso abrir mão, porque isso é me matar, né? Eu não vou morrer para estar numa relação. E aí eu vou ficando numa relação que eu não consigo construir, né? Nada ali, que é superficial mesmo, que é a cilada das relações hoje. Então, para eu ter uma relação duradoura, eu preciso sair do narcisismo, olhar para mim, olhar para o outro, negociar, para aí realmente eu ter até que a morte nos separe, né? Que é essa relação duradoura, saudável, que vai se construindo, que tem conflitos, como qualquer relação saudável tem conflitos, né? Não existe Até, relação sem conflitos. até que a morte os separe por escolha, né? Não por obrigação, né? Não por um Exato. contrato social ou familiar. É, legal o que a Flávia fala, né? Parece que antes a segurança morava no outro, agora ela mora na gente, e aí a gente se permite arriscar
e recomeçar. Sim. E a Silvia contou aqui, eita, aqui, Silvia contou, vivo junto há 28 anos. Quanto recomeço nessa relação, com certeza, né? Que bonito ver pessoas que estão juntas há bastante Que tempo. legal, legal. É. E aí, pensando um pouco, né, nessa ideia de estar junto há bastante tempo, é importante também as pessoas pensarem quando chega aquele momento em que elas, né, estão próximas ali da percepção de que a relação acabou, né? Brincando aqui com os 28, que esses 28 se renovem, né? Mas brincando aqui, eu estou numa relação aqui, primeira, segunda, terceira, enfim, qual que é a minha relação? E quando as pessoas estão próximas desse momento da percepção de que essa relação precisa acabar. Ela não atende mais as minhas necessidades, ou eu não atendo mais as necessidades do outro, né? E a importância de olhar para o que realmente foi a relação. Isso. Uhum. Porque quando você diz, eu tô aqui na primeira, segunda, terceira relação, não tem problema você tá na primeira, segunda, terceira relação. Né? O problema é que as pessoas elas vão para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta relação e elas estão lá só repetindo, só na superficialidade, né? Elas não vão se aprofundando a cada relação. Elas vão para uma relação, não funcionou, não teve o que eu quero, eu vou tentar em outra. Não funcionou, não, eu vou tentar em outra. Mas não é esse lugar de se aprofundar, de falar, bom, peraí, o que que eu recebi dessa relação? Por que que ela está terminando? Quais foram os frutos? O que que eu ganhei? O que que eu perdi? O que que foi importante? O que eu aprendi? É. E aí eu vou para a próxima de um jeito diferente. Não numa compulsão, a Sim, repetição, que é o que a gente fala, né? sim, Que é ficar. sim. Repetindo. E sem ficar tanto com aquela ideia de que essa relação não deu certo, ela acabou e ela não deu certo, né? A gente ouve Uhum, muito isso. Essa relação, eu deveria ficar junto até que a morte nos separe, mas aí eu vi que não dá. Eu terminei, rompi a minha relação e essa relação não deu certo, né? uhum. E Sem não deu perceber certo. muitas vezes, sem perceber muitas vezes que essa relação deu muito certo. Você teve Uhum. frutos, né? Podem ser os filhos, pode ser o tempo que construíram juntos, ou mesmo que os frutos sejam, eu sei, com base nessa relação, de exatamente tudo que eu não quero numa relação. Uhum. Esse é o Sim. grande aprendizado, né? Que a gente só tem se relacionando. Extremamente importante, até porque quando você tem frutos numa relação e você vai ter que lidar com esse ex-parceiro, ex-parceira depois, quando você tem organizado, você vai estar tranquilo, sabe? Você sabe o limite, você sabe por que terminou, você sabe que Que ali terminou. que terminou, né? E aí não fica essa confusão, sabe, que as pessoas fazem, que até quem tem filhos vai para esse lugar, onde vai jogando o pai contra o filho, a mãe contra o filho, e vira uma bagunça e não deixa, e sadia que não deixa o filho ver o pai, O filho ou ver a contra mãe, a atual companheira do pai, o o filho contra o filho, atual companheiro da mãe, né? E vira aquela vira toda essa bagunça. bagunça. É, né, que não é saudável para ninguém, mas principalmente para criança, né? Exato. Principalmente para criança, que não tem nada a ver com essa história, que não foi ele que escolheu, né? Então, por favor, vamos terminar de forma saudável e organizada, né? Sejamos maduros, saudáveis, sãos, e se não tiver condições, vai fazer terapia. Vai resolver o Isso término da sua aí. relação. Se você decidiu que até que a morte o separe e a morte é a morte desta relação, como falou lá em cima a Flávia, né, desta etapa da vida, Uhum. e você vai começar uma nova etapa, resolva a sua etapa, né? E termine mesmo essa relação. Delimite né, deixe claro os limites da relação, né? Uhum. Para que as pessoas possam continuar se relacionando, tendo uma boa amizade, tendo relações saudáveis de ex, né? Porque, gente, o que acontece com a cabeça das pessoas, né? É uma bagunça que vira, é uma brigaiada, é um ataque. Era uma pessoa com quem você dividia a sua vida. E se essa relação não tá legal, né? Por isso essa questão de pensar um pouco no limite, né? Um pouco não, bastante. No limite. Porque se a relação não tá legal, você precisa tomar atitudes com relação a isso no começo, não quando a coisa já Sim, degringolou.
E é muito importante fazendo esse olhar para o outro, como a gente falou, até para você não cair em ciladas de relações destrutivas, né? Relações que Sim. vão te machucar fisicamente e emocionalmente. Então, quando eu olho para o outro, eu saio do narcisismo ou de uma imagem que eu criei desse outro perfeito, né? E vou ver ele na realidade, aí eu vou conseguir dizer, não, sim, quero casar, quero mesmo estar a vida inteira com essa pessoa, com os prós e os contras dela, porque isso vai me fazer desenvolver, tem o que eu quero ali para crescer. Quero construir junto, quero me modificar, né? Uhum. E quero participar da modificação do outro também, porque quando você quer estar numa relação e você quer que o outro se ajuste a você, sinto muito, essa relação não vai acontecer. Você vai ter que se modificar. Não quer dizer abrir mão daquilo que é verdadeiro dentro de você. Sim, Mas, né, poder fazer essa sim, é. mudança, né? Ou ficar na relação esperando que ele vai mudar. Ou ela vai mudar. Eu vou fazer mudar. Eu vou fazer mudar. Uhum. E assim vai. Daí vai até que a morte se separe mesmo, num conflito extremo, né? Em pé de Alguém guerra morre. todos os dias. Alguém vai morrer. Ou até que alguém morre, fica doente, morre, né? Mata o É. outro. Ruim, vai dar ruim, né? Vai dar ruinzão. A probabilidade de dar Então, ruimzão é grande. resolve antes, tá? Agora você vê. Porque as pessoas precisam lidar com a realidade, né? O quanto a gente não consegue ver, né? Não consegue olhar muitas vezes para a realidade, ver quem é de fato que está ao nosso lado, a pessoa, de forma real e não baseado nas nossas fantasias, nas nossas ilusões, né? Uhum. Muito Isso bem. aí! Aí, Mickey, muito bem. Saudades também. A Flávia diz aqui: por amor começamos e por amor terminamos. Terminar antes que acabe o respeito entre os dois. Exatamente, exatamente. Esse é o lugar Né? saudável. Esse é o lugar saudável. E que as pessoas, quando elas se desconectam delas, se desconectam da relação, quando elas não olham para este outro, elas vão muitas vezes conduzindo a relação para um lugar que é um lugar que não tem volta, né? Perde o respeito, machuca. Sim, tem comportamentos que é aquela história, né? A gente já até falou sobre perdão e esquecer, mas tem comportamentos e falas que machucam de um jeito que não tem volta mesmo, né? Você pode pedir desculpas, mas aquilo vai ficar lá, não vai ser esquecido, né? Por mais que a pessoa tente, vai estar lá, tá posto, né? Feriu muito, foi muito profundo. Então, e por isso que é importante a gente estar conectado ali, presente com esse outro, a cada movimento da relação, para perceber, né, quando já Exato. deu. Ele está dizendo aqui, eu queria ter essa maturidade 30 anos atrás, não teria magoado algumas pessoas. Com certeza, a gente precisa, né, aprender também com os nossos erros, né? Se você teve uma relação ali onde você levou a coisa até onde não deveria ter ido, que bom também o aprendizado, né? Esta relação deu certo. Deu certo porque te trouxe Uhum. crescimento, porque te trouxe aprendizado. Mas já teve a morte dela, né? As relações, elas são morrer. Às vezes elas renascem em outro lugar. Às vezes elas morrem para sempre, né? Uhum. Mas às vezes as Uhum. relações precisam morrer para virar uma amizade, para virar apenas um respeito, para virar apenas pai e mãe, né, que têm um filho juntos e que vão ter uma convivência pacífica. Mas é isso, às vezes as Uhum. relações morrem porque perdemos o outro para a morte, e às vezes as relações morrem porque perdemos o outro para a vida. Mas essa ideia de suportar uma relação até a morte trágica, acho que em 2020 a gente não precisa mais, né? Uhum. Muito bem, que bom, virou uma bela amizade eterna, muito bem. A Malha dizendo aqui, perdoar é uma coisa, esquecer é outra, com Uhum. certeza. A Uhum. gente não deve esquecer, até mesmo, não devemos esquecer aquilo que nós perdoamos ou que o outro nos perdoa, porque esquecer seria também perder o aprendizado, né, o crescimento que a gente tem com as É, vivências. apagar, né? E aquilo foi um Foi marco, importante. querendo ou não. Uhum. Exato. Pessoal, não sei se vocês conseguiram compreender, se trouxe um pouco mais de reflexão para vocês sobre esse tema aí da Até que a Morte os Separe. Estamos falando aqui de casamento, exatamente, sobre a forma com que nós construímos os nossos casamentos hoje, de onde vem esta
ideinha, né, que continua na nossa cabeça, né, de estarmos juntos até que a morte nos separe. Perceber também essa evolução das relações, que a gente está num momento muito perigoso das relações, nesse momento muito narcísico, onde a nossa tolerância à frustração é baixíssima, e que para se relacionar com o outro nós temos que ter uma tolerância à frustração, porém precisamos saber muito claramente o limite disso tudo. Para isso a gente precisa se conhecer muito bem. Então, não sei se vocês compreenderam aí, se trouxe uma reflexão. Nossa ideia sempre é descomplicar a psicologia, né? Esperamos fazer isso e ter dado mais uma pitadinha de descomplicação para vocês. Se quiserem comentar algo mais, fiquem à vontade. Hoje é a penúltima live do ano, né? Então espero que vocês tenham aproveitado. Ótima noite para você também. Fique com Deus. Muito bem, muito gostoso ter o pessoal por aí. Aluna Amália. Amália tem 2 Amálias, né? Obrigada. Vocês são demais também. Flávia entrou no fim da live aí, tem 3 Flávia agora. Quero participar mais vezes. Participe toda terça-feira às 8, a gente tem live, então participem aqui. Flavinha Manieiro, muito, muito bom, agradeço. Um beijo enorme para você, né? Já vai estar 100%. Amanhã tem live da Flávia, será? Acho que tem. Amália, brigadão, adorei a gente, vocês estarem todos aqui para a gente papiar. E é isso, né? Maravilha, Flávia! Muito obrigada pelos comentários, pelas filosofias, sempre nos ajudam. Gente, deixem lá a sugestão de caixinha que vocês queiram, né? Sugestões nas caixinhas de tema de live. Não necessariamente a gente fala na próxima semana, mas fica aí guardado. A gente com certeza fala sobre o conteúdo ou em story ou numa outra live. Então, sempre adoramos ouvir vocês. Deixem comentáriozinhos lá que nos ajudam. E é isso. É isso. Se você quiser, compartilhe o conteúdo dessa live com alguém que você acha que pode se beneficiar também, né? Exatamente. E ouvir isto. Que ouvir e pensar um pouco também sobre isso. Aquela pessoa que tem uma baixa tolerância nas relações ou aquela pessoa que tolera demais, né? Quem sabe faz ela refletir um pouco. Uma ótima noite para vocês. Até a próxima terça às 8 e fiquem com o meu caloroso abraço. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana. Até semana que vem.